Vivenciar o efeito do sobrenatural sobre seu corpo, ter visões perturbadoras, encontros bizarros em locais insólitos. O mundo que conhecemos é a única realidade? Este é o Crônicas do Além Retrô, a mesma colaboração entre os podcasts Defining Ghosts e o Relatos do Além, só que fazendo a arqueologia sonora dos relatos dos ouvintes. E hoje vamos voltar no tempo para o Relato dos Ouvintes número 41. O ano que eu perdi meu pai, até antes do relato, eu tenho um amigo meu que toca tambor, e ele é da religião, é da Umbanda, se eu não me engano. E eu já tinha ido algumas vezes, né, quando tinha festas, assim, aí eu, meus amigos, né, ele convidava a gente, nós íamos, né, e tudo normal, né, sempre fui lá, olhava lá como é que são deles lá, tudo de boa, tranquilo. Depois de algum tempo, assim, uns anos, daí foi em 2015, a minha namorada queria ir pra conhecer, né, daí eu levei ela nessa mesma que o meu amigo vai, né, que toca tambor, ele tava tocando tambor lá um dia. A gente chegou lá, né, a gente foi com o carro dela. Eu fiquei bem perto ali do lado, praticamente ali do meu amigo que estava tocando tambor. Tinha mais dois tambores, né? Duas pessoas tocando. E tá, eu tava olhando ali o pessoal, né? Fazendo ritual, o pessoal estava ficando incorporado. E eu começou do nada, comecei a sentir uma dormência nas minhas pernas. Começou a formigar, começou a adormecer de um jeito. Uma sensação que eu nunca tinha sentido. Então eu peguei e perguntei onde é que é o banheiro. Daí ele me fez sinal ali que era um corredor que até era bem afastado. Onde é que eles Já ia fugir, né? Deles ali. Daí eu fui até o banheiro, fui pro corredor, eu cheguei no banheiro, ainda dei um tempo ali no banheiro pra ver se passava, né? E não passava, e eu pensava, o que que eu vou fazer? Daí eu voltei, eu fiquei mais um tempo ali e daí começou a adormecer mais ainda minhas pernas. Daí eu disfarcei, puxei o celular do meu bolso e fui saindo assim pra fora e fiz que tinha atendido o celular e saí pra fora, pro pátio ali da casa, né? Tá, daí nisso eu só disfarcei que tinha falado com alguém, daí tá, desliguei e fiz sinal pra minha namorada, chamei ela. Ela veio e eu falei, Bora. Ela ligou, era bem no caso quando meu pai tava doente, né? Ah, ele me ligou que a gente tem que ir na farmácia lá comprar remédio, né? Tá, daí nisso, ela tá, vamos embora, daí a gente foi embora. Só que ainda continuou a sensação de dormência dentro do carro, até eu chegar em casa. Daí quando eu tava perto de chegar em casa, parou. E daí depois desse dia, eu comecei a ter pesadelos e comecei também a acordar no meio da noite com o corpo dormente, coração disparando, que isso, vocês acho que era paralisia do sono, mas na época eu não tinha esse conhecimento, não sabia. E eu vi estralar todas as paredes da minha casa é de madeira. E uma sensação que tinha gente caminhando em volta. Começou a acontecer isso todas as noites. E de noite, antes também de eu dormir, ou eu tava na sala olhando TV, com a porta da cozinha, tem a que dá pra fora, né? Tem a cozinha, daí é logo a sala. Porta aberta, TV. Eu via que parecia que tinha alguém na porta me olhando. Quando eu olhava assim, sumia. Isso também começou a acontecer. E foi indo, né? Foi indo, isso foi acontecendo seguidamente até tinha às vezes que eu acabava bebendo pra, tipo, dormir, ferrar no sono, né, pra não acontecer, daí não acontecia realmente. E só que daí foi chegando, daí também teve um dia que eu fui na casa desse amigo meu, logo depois, eu fui lá visitar ele, esse que toca tambor. E eu cheguei na casa dele, começou a me dar a mesma sensação de dormência nas minhas pernas. E foi subindo, e eu senti um calor dentro do meu corpo também, que eu também nunca tinha sentido. E eu fiz a mesma coisa, eu disfarcei que fui pra fora, que tava no telefone. Esse meu amigo sabia da situação do meu pai, né? Peguei e falei, dei a mesma, né? A mesma desculpa. E peguei, eu tava de moto, eu tenho moto, né? E eu peguei minha moto, liguei e fui ligeiro pra casa. E minhas pernas dormentes andando de moto. Eu fui o mais rápido possível, cheguei em casa. Isso era umas 8h pouca da noite, cedo. Eu cheguei em casa, sentei no sofá. E com aquela mesma sensação ainda. E eu tenho um quartinho que eu guardo ali ferramentas, calçados ali, né? E aquele quartinho também, né? A casa de madeira, só a cozinha de material e o banheiro. Isso começou a estralar também, mas estralar as paredes, estralar. E aquela sensação que tinha gente caminhando em volta da minha casa. E eu tava completamente acordado, não tava dormindo, né? Totalmente, realmente lúcido, assim, né? E isso demorou pra passar, né? Demorou mais de 1 hora, daí passou. Daí eu comecei depois disso eu comecei a pedir, né? Fazer oração, pedindo
para me livrar desse mal, né? Esse mal que tava me rodeando, que era, não, né? Eu comecei a pedir muito mesmo. E com o tempo, realmente, daí parou, nunca mais tive, né? Nunca mais aconteceu mais nada. E agora, recentemente, assim, até, daí não parte da história, né? Eu tô tendo muitos sonhos lúcidos. Eu me lembro muito bem dos sonhos, eu tô tendo ultimamente, assim, até esse ano de 2015 foi o ano que eu perdi meu pai, né? E até algum tempo atrás eu tive um sonho com ele. Eu sonhei que eu tava voando, assim, em direção ao céu. Eu cheguei num lugar, assim, num morro grande, cheio de árvore, parecia um parque, sabe? Tinha uma calçada, pedra, caminhando nesse caminho. E eu fui enxergando meu pai parado, me olhando. E eu cheguei até ele. E a gente começou a conversar. E ele tava numa aparência muito boa, estava muito bem. E ele começou a me falar, pegou na minha mão, me deu uma moeda, assim, parece aquelas moedas antigas. Me deu, ele botou na minha mão, assim, falou que tava muito bem, que eu não precisava me preocupar com ele, que ele tava muito bem. E nisso, a gente se abraçou e depois eu voltei, tipo, voando, descendo pra... Aqui no caso, né, pra casa de novo. Daí eu acordei. E tô tendo muitos sonhos lúcidos, assim. Eu tive um outro também, que tinha duas mãos pretas puxando meus braços para baixo da cama e eu dando força puxando de volta, né? E quando eu acordei, eu tava deitado bem mesmo assim na ponta da cama com os dois braços para baixo. E eu também tenho sonhos assim que eu vejo, eu tô sonhando e eu vou acordar, eu acordo. E também assim quando eu acordo, né? E daqui a pouco, daqui a uns minutos, eu durmo de novo e continuo o mesmo sonho, do mesmo lugar onde parou. E eu também, assim, sabe, penso, tô sonhando de novo, e eu consigo acordar de novo. Então, isso está acontecendo muito recentemente também. Já me vi também dormindo, né? Tipo, eu tava flutuando, assim, até dizem que isso é projeção astral, eu não sei. E é isso, assim, sabe, o que eu tenho para contar. Quase nada. Putz, eu acho que. Eu não sei se esses outros acontecimentos começaram a surgir depois que ele foi para Umbanda, né? Ou se já acontecia, mas me parece que sim, né? Que depois que ele foi para o centro e tudo mais, aí abriu uma porteira para uma série de coisas, desde sonhos lúcidos a barulhos no quartinho e tudo mais. Sei lá, pode ter sido algo represado. Eu acho que tem vários símbolos, né, nesse relato. Primeiro, eu acho que tem os símbolos junguianos, né, de inconsciente, tipo o quartinho, o pai, né, como um arquétipo, a moeda, né, tudo símbolos que podem remeter ao inconsciente, a coisas que estavam guardadas, a relação dele com o pai. Mas acho que tem algumas coisas espirituais também que foram destrancadas, né? Depois que ele tal de, sei lá, ir a Umbanda. Então o pai se comunicou com ele, tipo, olha, tá tudo bem, né? E às vezes a gente não tem a consciência de que está preocupado, que está se perguntando, né, onde a pessoa está, será que ela está bem, será que ela desencarnou bem? E talvez essa tenha sido uma forma do pai se comunicar. Mas eu acho que ele realmente abriu um portal aí. Ele é uma pessoa deve ser bem mediúnica, uma sensibilidade mediúnica muito grande e ele abriu um portal de comunicação aí com outros mundos. Acho eu. Eu acredito que é nessa linha também. E eu também olhei por esse lado que você comentou e me parece que na história dele há alguma talvez sensibilidade sobre questões sobrenaturais já existiam. E foi essa aproximação através do amigo da Umbanda que essa espiritualidade, né, essa mediunidade acabou despertando mais nele. E eu conheço histórias de pessoas que também, quando tiveram o primeiro contato com o terreiro de Umbanda, também sentiram as mesmas sensações que ele. O temor, a sensação que já me descreveram nesse momento é o de um descontrole. E então a pessoa está ali, ela está entrando na energia do ambiente e essa espiritualidade começa a querer movimentar a pessoa literalmente, porque a Umbanda é uma crença, é uma execução da espiritualidade através de
do movimento, né? É uma religião muito do movimento físico, e aí todo esse torpor do corpo, essa dormência, esse amortecimento, enfim, tudo que ele relatou e descreveu ali, eu já ouvi em diversos outros, e da mesma forma, isso é que é interessante, porque... E o medo, né? E com tudo isso veio o medo, né? Falar, eu vou baixar o santo agora. Lascou. Não sei nem como faz isso. E às vezes, pô, mas como é a primeira vez, ou as primeiras vezes, o perder o controle, porque assim, para quem conhece a Umbanda, sabe que a incorporação, ou a excorporação, como alguns chamam, ela se dá num momento, por isso que também se fala da gira de Umbanda, aonde você se permite, ao longo do teu desenvolvimento espiritual, mediúnico, você se permite um segundo de descontrole para que, de uma forma um pouco mais compreensível às pessoas que nos ouvem, você perca o controle para que a entidade que vai te dar apoio ali, entre aspas, tome o controle, mas fique mais próximo de você do que em outro momento. E é isso que dá essa dormência, né, esse tremor, esse descontrole, que é a entidade provavelmente muito próxima dele, chamando, né? Incorpora. Uhum. E aí ele corre pro banheiro. E aí ele corre de medo. E a mesma coisa aconteceu com a pessoa que eu estou relatando aqui também. Saiu do lugar com medo. Mas o medo, acho que por não da religião, mas do não saber o que estava acontecendo. Do que vai acontecer. Sim, não ter o controle, né? Exatamente. E ali, quando ele fala do pai também, talvez não diretamente ligada à mediunidade via Umbanda, mas quando a gente fala de projeção astral, né, que ele vai a um lugar e encontra o pai dele bem, como a gente sabe que até no kardecismo se fala, né, dessa outra dimensão, onde as pessoas estão num processo de cura, né? Que até o filme e o livro Nosso Lar relatam esse ambiente, essas cidades que estão acima da nossa existência, me parece muito bem isso, né? Ou aqueles recados que a gente já viu em outros relatos aqui, outros ouvintes falando desse momento de encontro ou reencontro, onde o recado eu estou bem. E me parece que o pai dele também trouxe esse recado para que ele ficasse bem. Eu fico curioso porque é um relato um tanto quanto antigo para saber se o Maciel acabou tendo um desenvolvimento mediúnico ou se ele continuou tendo essas aflições, porque se você imaginar que ele traz esse relato de ouvir sons, barulhos, pessoas perto, eu talvez não consiga associar a religião, mas a espiritualidade, né? Quer dizer, ele está sensível e ele começa a perceber coisas. E aí é que dizem que pessoas que estão nessa fase precisam do desenvolvimento para que elas consigam filtrar aquilo que as atinge, aquilo que elas querem. Porque, sem dúvida nenhuma, há uma questão das pessoas quererem. Ainda há, mesmo que as pessoas tenham, como normalmente se diz, a mediunidade que precisa ser desenvolvida, a pessoa precisa querer desenvolvê-la. E não querer está tudo bem também. Né? Bacana? Beleza. Vamos ao próximo, então. Guilherme. Eu vim aqui contar um relato referente a um dia de trabalho de alguns anos atrás, né? Uma coisa que eu fiquei meio focado, né? Isso até fez eu pedir remoção do antigo setor de trabalho que eu tava, né? Eu presto serviço mais ou menos uns 10 anos para a mesma empresa de segurança, como porteiro. Mais ou menos uns 6 anos, assim, uns 6, 4, eu trabalhava no condomínio da região do Sacomã. Porém, esse condomínio que eu trabalhava, era eu e mais 3 pessoas juntos, né? Que grande, já era antigo e tal. Aí, se eu não me engano, era quase perto da quaresma, né? Tava tendo um problema lá. Parece que teve uma chuva forte, né? Caiu uma árvore.
Aí eles estavam mexendo na rede aquele dia. Só que falaram que poderia apresentar alguns problemas, que a energia ia voltar, mas beleza, tá aí tranquilo, né? A gente trabalha em condomínio, a gente sabe que sempre tem gerador, né? Mais moderno. Aí, nesse plantão noturno que eu tava trabalhando, mais ou menos umas 11 horas, 11h20 por aí, teve uma queda de energia. Até então, tranquilo. O condomínio todo piscou, ficou uns 10 segundos no escuro, e depois retornou a energia dele, né? O gerador funcionou. Aí ficou mais ou menos até 1h30, 1h40 da manhã, rodando tranquilo. Aí, como lá são 3 torres, a primeira torre acabou apagando, né? E quando isso acontece é porque deu alguma falha no gerador, ele não tá conseguindo alimentar, ou então pode ter caído o disjuntor dele, né? Aí, como eu trabalho como ronda condomínio na época, o rapaz da portaria me falou, ó, você pode tentar não pular, Guilherme, por favor? Aí eu fui, desci tranquilo, né? Peguei a lanterna normal, só que eu até estranhei, porque cheguei lá, tava tudo ok. Eu passei o rádio pra eles, né? E o rapaz conversou comigo, falou, ó, tenta ver então se não há algum problema na chave de alimentação do gerador lá, porque não tem explicação, né? Então a gente vai ter que tentar acionar o zelador, ter que ligar pra casa dele, ele vai ter que vir lá de Itaquera pra cá pra poder ver essa situação, né? E como o cara era bravo, né? A gente evitou, né? O procedimento que a gente sabia, né? Aí nisso eu falei, beleza. Fui eu, só que a gente achou, eu achei, né, até um pouco estranho, porque o gerador, ele fica no terceiro subsolo. E, meu, o pessoal falou, esse prédio já tem já quase uns 15 anos lá na região, nunca deu esse problema, né? Mas mesmo assim, a gente foi resolver. Quando eu cheguei lá próximo já do terceiro subsolo, eu comecei a sentir um pouco mais de frio, né? Era esquisito, porque tava um tempo morno, normal, e ali, como o terceiro subsolo, são só dos carros, não tem janela, não tem passagem de ar nem nada, realmente é abafado, né? Mas estava gelado. Aí eu fiquei na minha, continuei fazendo procedimento, né? Aí quando eu cheguei perto do gerador, né? Eu fui, entrei na salinha lá e vi que tava desativada. Tentei levantar ela, tipo, forçando, só que ela tava travada. Aí eu falei, pô, falta ter caído não só aqui, mas o disjuntor da torre também. Só que eu tava na terceira torre. A torre 1 tem que atravessar o prédio inteiro pra ir no outro subsolo. Eu até falei com o rapaz, né? Fui chamei no rádio, né? E como a gente trabalha com mais algumas pessoas, né? Eu falei, pô, consegue mandar um segundo apoio lá? Aí, tipo, o rádio não funcionou. Aí eu fiquei meio assim, né? Tentei de novo. Até me respondeu, falou, já tô aqui. Aí eu fui estranho, né? Eu falei, pô, deve ser o Borges, né? O rapaz trabalha com a gente, que não é muito de falar, né? A pessoa foi um pouco ignorante no rádio. Eu falei, ô Borges, você pode, por favor, só tentar levantar aí o primeiro disjuntor? Você consegue me dar essa força aí? Aí ele foi, pô, foi soltou um tá. Aí já era. Aí eu fiz o procedimento lá, fui conversando com ele. Eu falei, Borges, você levantou aí ele? Já, bem seco. Aí eu fui conseguir ativar o gerador, né? Aí eu fui e falei, ó, pronto, ligou, agora começou a acender tudo, né? Aí o estacionamento iluminou uma boa parte dele. Aí eu tentei chamar no rádio o pessoal, ninguém atendia. Aí eu fui e comecei a subir, né? O segundo subsolo, direto. Aí eu comuniquei, eu falei, ó, sai do terceiro, tô indo pro segundo subsolo, ver como é que tá as luzes aqui, né? Aí ninguém me respondeu. Só o que acontece? Do nada, né? Como eu comecei a ouvir passo, né? Eu pensei que era o Borges, né? Porque normalmente quando a gente tem queda de energia alguma coisa, a gente faz uma ronda geral, né? O que é Terceiro, o Borges? segundo, primeiro subsolo, ver o térreo como é que tá, pessoal, se comunicando por rádio, né, sempre. Aí eu pensei que era ele, né? Eu até dei um assovio pra ele, né? Aí ele foi assoviou de volta, beleza. Aí depois eu fui verificar as luzes, né, do segundo subsolo, tudo ok. Tava de novo passo, né? Eu falei, ô Borges, você pode subir, meu. Valeu pela mãozinha aí. Agora eu vou dar uma geral aqui, pra ver se não tem mais nada desligado, né? Qualquer problema eu te aciono de novo no rádio, né? Te mando sinal. Aí ele tá. Aí eu continuando, fui subir depois do primeiro, aí ficou aquela sensação que ser observado e passo de novo, né? Eu já tava ficando irritado, né? É o Borges. Aí depois o rádio tocou, o pessoal falou, Guilherme, você pode subir aqui, por favor? Parece que quando a energia voltou, deu um problema aqui no portão, na garagem, e a gente tá precisando de você pra ajudar a levantar, né? Que o portão é pesado, né? Eu falei, tá bom, eu fui subir. Aí quando eu cheguei lá em cima, eu tava já um pouco cansado, né? Aí tava lá o Borges e o Renato, que é outro rapaz que trabalha com a gente lá também, né? Ele tava dando apoio no portão. Aí eu fui, cheguei no Borges e falei, ô Borges, pô, relaxa, mano, ali você já ligou pra mim lá, às vezes lá, primeira torre, não tem problema. Eu ia subir aqui pra ajudar os caras. Ele falou, meu, você tá doido? Eu tô aqui desde quando o portão caiu. Eu falei, como assim? Ele, pô, caiu a força, o portão desceu, tá aí o Renato aqui desde aquela hora, não desci não. Eu fiquei meio assim, né? Falei, ué. Aí o pessoal falou pra mim, falou assim, Guilherme, mas quem que te respondeu? Eu falei, não sei, eu chamei aqui. Mas será que o zelador dele tá aqui no prédio e a gente não sabe? Ele foi embora ainda? Aí o O pessoal falou, cara foi de Itaquera. é possível, né? Eu fiquei meio assim, encucado, né? Aí até depois de manhã, o foi fazer minha rendição, né? O zelador chegou cedo, era umas 7 horas da manhã. Aí eu conversei com ele, falei, pô, mãe, acho que tá com um problema de escape ali no terceiro subsolo, né? Porque, pô, tava mal frio ontem. Fui lá, acender o gerador e tava tudo gelado, esquisito. Ele falou, Guilherme, impossível, ali não tem passagem de ar. Ali é abafado.
Não entra ar, não entra nada. Vocês podem ver até os moradores falar que ali é muito calor. Esquisito. Fiquei tipo, tá bom, né? Aí depois, né, mais um tempinho de conversando, né? O pessoal falou assim pra mim, ô Guilherme, a gente tá vendo aqui na câmera que você tá doido, filho. Eu falei, por que eu tô doido? Não, que você tava conversando sozinho, pô, no rádio, você tava passando sinal no rádio. E o rádio que você tá? Não pega um terceiro subsolo, né? Você pegou o rádio que tá zoado aqui da guarita. Eu fiquei meio assim, né? Já gelei, já deu aquela sensação ruim, né? Eu fiquei, caramba. Falei, então quem é que me ajudou? Porque alguém tava respondendo. Tinha alguém ali, E tipo, não era, não não era, era o Jorge. tinha alguém que eu tava ouvindo o passo. Mas o pessoal falou lá que na câmera de emergência, que ela é conectada direto no gerador principal, né? Ele falou, ó, a gente conseguiu ver lá, Guilherme, as duas câmeras, você passou, não tinha ninguém. Eu falei, não, quando eu tava no segundo subsolo, eu vi passo de alguém no segundo corredor. Ele falou, ó, vem aqui. Aí me mostrou na câmera, não tinha ninguém no segundo corredor. Aí eu fiquei já um pouco em choque, né? Aí depois conversei um pouco com o pessoal lá, eles falaram, ó, vai pra igreja e faz suas orações, porque não é normal isso não. Aí depois desse dia eu fiquei um pouco mais na minha, né? Tentei esquecer isso. Aí, depois de algum tempo, eu vi relatos de outros porteiros de lá, né? Sobre isso. E aí, Roberto? É. O Guilherme achando que o terror do porteiro era os moradores malas, né? É, Até ele ser flagrado andando sozinho, andando e conversando com ninguém, falando no rádio com ninguém. o falso Pô, Borges. o falso Borges. Puta, me parece caso de alguém, porque é tudo muito organizado, né? Assim, tipo, o cara caminha junto, a entidade, né? O espírito, sei lá, caminha junto, conversa, responde no rádio. Ou alguém que morou lá e morreu lá, um ex-porteiro. Uhum. Não, mas me parece muito uma função do porteiro também, né? O cara fala, cara, eu quero reviver meus tempos de portaria, sei lá. Mas alguém muito preso, né, a essa realidade que é o mundo físico, né? Isso acontece muito, acho que principalmente em prédios, né? Eu Sim. adoro isso, assim como você gosta de histórias de hospitais, eu gosto de histórias de prédio, porque sempre tem, né, trocentos moradores e sempre acontece alguma coisa que ninguém fala. Então, história de apartamento, de prédio, de portaria, eu curto pra caramba. E me parece isso, né? Se for investigar a fundo, talvez seja isso. Um porteiro que era super querido, ou que foi demitido injustamente, acabou morrendo, sei lá. E tem vários elementos, né? A sensação do frio, isso também já Isso. é um indício de paranormalidade, né? De manifestação paranormal. O rádio é outra manifestação paranormal, né? Então tem Perfeito. vários elementos de manifestações, assim, é, eu achei bem rico, assim, de detalhes o relato dele, bem bacana. É, é rico em detalhes, e o que você falou aqui é muito isso. Primeiro, né, vamos ali para o que você falou dos prédios, né? Para uma cidade como São Paulo, que tem prédios muito antigos, edifício Copan, Joelma, que tem histórias macabras desses edifícios, Super. dessas construções, né? Inclusive, até indico para as pessoas que estão nos vendo ou ouvindo que busquem no YouTube uma espécie de um documentário sobre o Copan. São dois, se eu não me engano, documentários muito bons. O mais antigo, ele inclusive traz o relato de um dos, hoje, talvez supervisores de manutenção do prédio, contando que uma vez eles meio que faziam uma prova para calouros do prédio, da manutenção, em irem a Nossa, determinado andar para fazer a manutenção do elevador, alguma coisa assim, e uma pessoa foi e voltou e largou o trabalho na hora, disse que para ela não voltava mais, que quando chegou lá na casa de máquinas do elevador, havia uma pessoa sentada lá dentro. Então essas histórias são muito ricas, concordo com a Roberta, eu adicionaria em segundo lugar esses prédios antigos e suas histórias, a minha predileção por histórias sobrenaturais em hospitais. E ali, essa riqueza de detalhe que a Roberta falou também é muito grande, né? Porque ele descreve não só o que aconteceu, mas o que ele tinha de responsabilidade por fazer. Ou seja,
aquilo ali foi... Coitado, eu tô rindo com respeito. Mas assim, coitado, o cara tinha uma missão para cumprir, tava ali com medo, né? Não sabia o que estava acontecendo, mas ele foi lá e fez. E o Guilherme além tem ajudou. meu respeito. E o além ajudou. Né? O além ainda ajudou ele a resolver. E que pode ser muito nessa pegada que a Roberta falou, de ex-funcionário, né, daquele espírito. Eu mesmo com o Alexandre, nosso antigo colaborador aqui do canal, nós fizemos um dos nossos primeiros relatos aqui do canal, tratou sobre isso, de um decassegue numa fábrica no Japão, tendo uma interação com o espírito de um colaborador daquela fábrica que havia morrido dentro da fábrica, né? Sim. Então é aquele tipo de energia residual daquela pessoa que às vezes era tão ligada. Se a gente for imaginar que pessoas aí, talvez hoje que tenham seus 60 até 70 anos e que tenham trabalhado em prédios como porteiros, zeladores, enfim, tenham começado a vida nesses lugares, a vida profissional, e terminado nesses lugares, né? Então, é aquele primeiro e último emprego, então uma vida toda dedicada àquele lugar e que, sem dúvida nenhuma, aquela energia residual pode ter permanecido, então ali, obviamente, né, posto que é residual, mas e que naquele momento ali, o calafrio, o frio, a falta de energia tenha proporcionado, além da própria sensibilidade de quem nos relata aqui essa experiência, né? E realmente ela é muito rica, é mais um exemplo de algo que ocorre com uma certa frequência. E eu gosto de relatos que não se repetem, mas que demonstram o mesmo tipo de situação, porque isso evidencia, né? Ou seja, eu somo situações iguais ou bastante parecidas de diversas pessoas. Ou seja, isso traz para a realidade cada vez mais. Então, eu fico... Ou seria um inconsciente coletivo? Também, né? As histórias Muito sendo... os padrões, né? Uma história não, uma história que se repete, ela acaba também tendo essa conotação para mais de uma pessoa, né? Às vezes a gente escuta histórias, talvez você, Roberta, os que nos ouvem também, possam lembrar de histórias que às vezes a gente até confunde, não sabe se a gente vivenciou, dependendo da fase da vida que a gente tenha ouvido ou presenciado aquilo, porque fica meio nebuloso lembrar se aquilo foi algo que te disseram ou se foi algo que realmente você experienciou, né? Exatamente. Mas eu acho que algumas coisas se confundem até um pouco, mas não estou descredibilizando, desacreditando nada. A gente está falando de hipóteses, né? sim, Pode ser uma coisa, pode ser outra. Eu acho que ele tem todo uma cara com vários elementos paranormais mesmo, mas se a gente for para o lado da psicologia, ele tem né, ele carrega o traço junguiano, né, do sim, inconsciente coletivo. não, sim, com certeza. E realmente eu gosto muito desses relatos. Quanto mais detalhes, mais a gente consegue ter profundidade nos nossos comentários. Então, vamos para o próximo. Num curso de inglês, e por ser longe de casa, eu tinha que pegar trem, né? O meu professor, ele alugava uma sala em uma faculdade e ficava um pouco longe de casa. Até que chegou um dia que a CPTM estava com um problema de manutenção, os trens estavam com problemas, com atraso e essas coisas, como sempre, né? E o guarda me alertou, olha, o trem vai demorar 1 hora para sair e tudo mais. E era 5 horas, minha aula começava às 6h45. Eu pensei, tudo bem, vai dar tempo. Eu peguei o trem e ele parou em uma estação, ele só andou uma estação e lá ficou meia hora. E já era 5h30. Eu pensei, caramba, não vai dar tempo. Eu achei que daria, mas realmente não vai dar. E eu comecei a conversar com os meus colegas do curso. E eles falaram assim pra mim, pega tal ônibus, tal pessoa vai junto com você. E eu comecei a me comunicar com uma colega do curso também. Ela disse que ia pegar tal ônibus, que iria se encontrar comigo. Tudo bem, eu já tô descendo. Nisso, uns 5 minutos depois,
Ela disse, ó, volta pro trem que eu acabei pegando o ônibus errado e eu não consegui descer dele, não deixaram eu sair dele. Aí eu falei, nossa, caramba, eu acabei de sair, então eu vou ter que seguir, né? Vou ter que pegar o ônibus mesmo que me falaram e foi isso. Era o Terminal Santo Amaro. E passou meia hora, já tinha dado 6h30, aí deu 6h45, o horário da minha aula, e eu comecei a ficar muito preocupada. Até que chegou um outro ônibus, que era o Capelinha. Ele ficava bem na frente. Eu decidi sair da fila do Campo Limpo e pegar o Capelinha por ele ter chegado primeiro. E, ok, eu entrei no Capelinha e foram poucas pessoas que entraram. E decidi olhar no Maps, né? Ficar vendo o caminho pra ver se tá tudo certo, essas coisas. Aí tava seguindo o caminho tudo certo durante uns 5 minutos. E tudo começou a ficar muito estranho a partir disso. O Capelinha, ele começou a fazer um caminho totalmente diferente, muito esquisito. Eu mandei mensagem pro meu amigo e minha localização também. Eu falei, olha, eu não sei onde eu tô, tá muito esquisito isso aqui. E meu amigo, não, calma, vai ficar tudo bem, pede informação, essas coisas. Aí me acalmei, esperei um tempo e ele voltou pra rota normal, né? Aí um tempo depois, acho que não deu nem 5 minutos, ele passou na frente da faculdade, onde era o curso. E eu dei sinal, né? Eu vi que tava na avenida, eu já dei sinal. E o motorista simplesmente não parou. Eu gritei, vai descer, vai descer. A gente sempre faz isso aqui em São Paulo. Eu gritei umas 3 vezes e ele não parou, ele continuou andando. Aí eu pensei, quer saber, eu desço no próximo ponto e venho andando. Mas o ônibus só foi indo e tudo começou a ficar escuro. Ele atravessou uma ponte muito esquisita e tudo começou a ficar muito, muito escuro. E muito frio. Eu lembro que eu tava sentindo muito frio, sendo que algumas de novo. Na verdade, 1 hora, meia hora atrás, tava muito calor. E até que eu cheguei num terminal muito esquisito. Era um lugar muito esquisito e escuro. E eu pensei, caramba, onde que eu tô? E 3 pessoas do ônibus, lembrando que 3 pessoas do ônibus desceram junto comigo, só que eu não lembro pra onde elas foram. Eu não vi elas indo pro mesmo lugar que eu fui. Eu só segui em frente. E quando eu segui em frente, eu vi uma moça fumando cigarro e em cima dela tinha uma placa escrita o nome da avenida, que é onde era a faculdade. Eu cheguei nela e falei, oi moça, boa noite, esse ônibus vai para tal lugar? Ela não me respondeu e só balançou a cabeça, tipo, não me respondeu em forma verbal e só fez gestos. Aí, logo em seguida, eu perguntei, moça, você sabe tal ônibus que eu possa pegar pra ir pra tal lugar? E ela só simplesmente apontou assim pro lado. E eu olhei e tinha um guarda. E eu entendi que era pra eu perguntar pro guarda. E eu lembro que eu tava me sentindo muito observada. Eu não olhei pra trás, mas eu tenho certeza absoluta que ela tava me olhando. Eu não lembro muito do rosto dela, mas aquilo não foi muito normal pra mim. Eu acabei perguntando pro guarda, tem tal ônibus que passe em tal lugar? Aí ele falou assim, tem esse aqui agora, mas ele tá saindo, você vai ter que esperar o próximo. Eu pensei, eu não vou esperar próximo coisa nenhuma. E comecei a acenar pro motorista, ele entendeu que era pra parar, né? E ele parou. Eu agradeci o guarda e o motorista abriu as portas. Ele começou a dar risada. Assim que eu pisei dentro do ônibus, ele começou a dar muita risada. Era como se alguém tivesse contado uma piada pra ele. Eu olhei assim pra ele e ele me perguntou, você não mora aqui não, né? Você não tem jeito de quem mora aqui. E eu tava muito inocente naquela hora que eu acabei respondendo, não moço, eu não sei aonde eu tô. E logo em seguida eu pensei, caramba, eu não acredito que eu falei isso pra um estranho, mas eu vou ficar bem atenta. E eu continuei andando e fui passar a catraca. E o moço da catraca, o cobrador, ele era muito, muito esquisito. Ele me dava uma aflição, sabe? Uma parte do rosto dele não se mexia. Parecia que ele tinha paralisia facial, eu não tenho certeza. E ele era asiático. Ele falou alguma coisa pra mim, só que eu não entendi. E eu passei a catraca. E todas as pessoas que estavam lá após a catraca começaram a olhar pra mim fixamente. E eu fiquei muito assustada. E as roupas delas eram muito estranhas. Tinha um moço lá que ele parecia que era da aviação, aeronáutica. E o uniforme dele parecia aquele de fantasia, sabe? Não parecia muito real. E lembrando que tava tudo muito frio ainda. E enquanto tudo isso, eu tava observando tudo isso, né? O motorista ainda continuava dando risada, muita risada. Eu me sentei e as pessoas ainda continuavam olhando pra mim.
Aí eu falei, caramba, eu vou levantar e ficar dando sinal até esse ônibus parar, porque eu não aguento mais. E eu fiquei dando sinal e nada do ônibus parar. Até que eu decidi olhar no Maps pra ver se dava pra eu ir andando. E tava dando 1 hora pra voltar andando. E eu pensei, nossa, isso aqui tá muito esquisito. Não faz sentido. Aí, literalmente, eu só atravessei 1 hora e pouca. E eu decidi ficar no ônibus mesmo, que era a minha única opção. Eu não sabia pra onde que eu tava indo. Mas eu rezei pra que desse tudo certo e eu chegasse no meu destino. Até que apareceu um feixe de luz. Eu comecei a pedir pra que, sei lá, o universo me levasse pro lugar certo. Porque eu já tava muito desesperada. Já era 7h30, mais ou menos, tudo isso. Eu tava perdida, minha internet tava acabando, as pessoas não me respondiam mais. Eu comecei a rezar, né? E quando apareceu o feixe de luz, eu dei sinal, até que o ônibus parou, freou e parou. E abriu as portas. E eu saí. Assim que eu saí, eu olhei pro lado, o ônibus já não tava mais lá. E eu achei isso tudo muito estranho. Quando eu cheguei na faculdade, as pessoas me perguntaram se eu tava bem, que eu tinha sumido, não tava respondendo ninguém. E assim que as pessoas vieram falar comigo, eu senti meu celular vibrar e tava chegando um monte de notificação. Onde você tá? Não sei o que. E eu comentei pras pessoas tudo que aconteceu e elas me falaram, você pode ter parado em outro lugar, que não sei o que. Eu falei, não, gente, eu não acredito nisso. Mas hoje em dia eu penso nisso e eu fico me perguntando, será mesmo que eu fui parar em outro lugar? E esse foi o meu relato, obrigada, e é isso. Cinematográfico, porque ele é cheio de detalhes, né? Tipo, a menina pegou o Expresso da Meia-Noite, foi parar em Nárnia. É um mini documentário, né? Um curta-metragem, né? Muito bom. É um curta. E tem também, de novo, vários elementos super emblemáticos, né? O frio, né? Que já mostra que tem a paranormalidade tá presente ali. Me parece que o ônibus, né? É como se fosse o portal que estivesse levando ela para algum lugar. É como se ela tivesse realmente ido para uma outra realidade, para uma outra dimensão, né, com pessoas de outros lugares, né, e de diferentes lugares. É como se fosse... Eu fico imaginando, enquanto ela falava, eu fui reproduzindo o sonho dela. Parece um ônibus cheio de gente morta de várias épocas diferentes. É mais ou menos isso. E eu só me pergunto por que essas experiências acontecem com algumas pessoas, né? E será que existe um porquê? Será que é para a pessoa entender alguma coisa, ver alguma coisa, só para ela ter essa experiência? Acho que talvez seja parte... De alguns relatos eu consigo, talvez até extrair alguma coisa, pegar alguma coisa, mas esse... eu achei ele, tipo... rico pra caramba, mas não tem um porquê. E talvez nem tenha que ter, né? Eu que fico procurando porquê disso. Mas eu achei demais. Esse é o tipo de relato que a gente pode associar muito, e eu já associei outras vezes aqui, a lenda urbana do Sete Além, né? E, inclusive, o primeiro relato vinculado ao Sete Além vem do Luciano Milice. É bom citá-lo aqui, porque o primeiro relato sobre esse mundo paralelo, esse acesso, esse erro na Matrix que fez alguém acessar essa realidade paralela muito bizarra, também aconteceu por ônibus, né? O Luciano Milice relata dele indo à ESPM para a aula e o ônibus que ele pegou levou ele para um outro lugar com pessoas muito estranhas, muito parecido com esse nosso último relato. E também o que ocorre parece ser realmente uma janela no tempo, onde coisas ocorrem num tempo alternativo e quando você retoma, aquele tempo não passou, ou se passou, passou muito diferente daquilo que você percebeu dessa passagem de tempo. E essa, novamente, né, eu nunca vou deixar de falar disso, são relatos como esse que trazem tantos detalhes, que ela fala de hora, isso eu acho muito legal,
dela conversar com pessoas, dela pedir informações, dela perceber comportamentos bizarros de motorista, de uma mulher na rua fumando, de informações que ela pediu, mas o assustador mesmo é quando ela chega e vai acessar o celular dela, o smartphone, ela vê um monte de mensagens pingando, como se o celular tivesse ficado fora de rede por um tempo. Isso talvez seja a principal evidência do que realmente ocorreu com ela. Lógico, a evidência principal é a dela mesmo, ela ter vivenciado isso, mas aquela questão dela não ter achado que foi uma alucinação dela, vamos chamar assim, mas também algo que ela presenciou, e se não, é realmente essa questão do como depois a comunicação se restabelece, ela consegue chegar no lugar, nos horários, enfim, as pessoas com quem ela conversou. Mas aí eu faço para a Roberta uma pergunta, e a todos que nos ouvem, assim, imagina se fosse com você. Tá, Se fi. você tá na tua rotina, no teu cotidiano, independente se está atrasado ou não, você sabe, eu posso pegar esse ônibus, mas esse outro talvez leve para o mesmo lugar, e nessa você acessa um lugar que é uma outra esfera, uma outra dimensão, que você não sabe aonde você foi parar, né? E talvez o mais parecido com isso, que é a realidade mesmo que a gente vive, e talvez algum de vocês também já tenha uma experiência pessoal como eu tive, de entrar no ônibus, dormir e perder o ponto e acordar com o ônibus sendo recolhido para a garagem. Eu não sei se nas outras cidades se fala assim, mas eu já tive essa experiência. Essa experiência eu tenho. Agora, essa experiência de pegar, nossa, não, e eu não consigo nem me imaginar. E tem relatos também de pessoas que, com carro, né? Isso, com o meio de transporte, né? A pessoa está dirigindo e atravessa um portal, né? E eu gosto muito de pegar a estrada, tal, e eu sempre fico imaginando, né, que existem vários portais, assim, enquanto eu estou dirigindo mesmo. Eu estou dirigindo, fala, cara, isso aqui parece um portal, porque eu vou passar daqui, é outro lugar, né? Eu já fico brisando nos portais. Aí qualquer dia o universo vai me presentear com um portal mesmo, né? Fala assim, então, você fica brisando tanto dos portais, eu vou te mostrar um portal aqui. Mas eu acho que isso, quando a gente fala em outras dimensões, eu acho super possível. Isso eu acho super real. Eu acho que é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Pode haver comunicação, pode ter outras pessoas. Eu boto a maior fé nisso. Eu acho que, que é real, que ela viveu isso mesmo. Não foi um sonho, não foi um sonho lúcido, não foi nada disso. Foi uma experiência interdimensional, talvez. Acho que esse é o nome, Sim. né? Eu acho que foi uma experiência interdimensional mesmo. E nisso que você está falando, Roberto, é legal a gente pensar, né, que existem teorias que falam, né, que a cada decisão que nós tomamos, aquelas que nós deixamos de lado, ocorreram, se tornaram reais, entre aspas, numa outra dimensão, né? Se hoje eu opto por responder algo com sim, em uma outra dimensão, um outro eu respondeu não. E nisso Interessante. para outras alternativas, outros mundos e uma abertura exponencial de outras possibilidades. E talvez uma situação como a que ela relatou seja aquela conexão, aquela, como eu chamei, falha na Matrix, que você está nessa realidade, mas por algum problema, alguma configuração errada, você acessou esse outro lado com outras pessoas, um mundo paralelo, que nem você falou, né? Está muito perto do nosso, mas ao mesmo tempo um tanto quanto bizarro, porque alguns dizem, por verem essas figuras estranhas, assustadoras, por exemplo, quando ela falou, né, de uma pessoa com a metade da face paralisada, às vezes elas associam até aquele senso comum do que se é o umbral, né, para a maioria das pessoas, né, onde pessoas com problemas, enfim, tudo mais.
estão aguardando ali para seguirem os seus destinos enquanto almas. Mas não há uma situação que evidencie realmente que é isso que esse ambiente é. Porém, ele, por ser bizarro, ele acaba muitas vezes nos remetendo a coisas como inferno, umbral, coisas bizarras, mas a gente pode imaginar não só o espiritual ocorrendo num relato como esse, mas também de realidades que, independente de espiritualidade, estão ocorrendo paralelamente à nossa realidade, né? Outros mundos, outras dimensões, às vezes, e tem um relato que eu acho que eu ouvi até com os Oucas, de uma pessoa contando que estava na sala de estar da casa e viu, se eu não me engano, no reflexo da televisão ou reflexo da janela, a luz da cozinha que ficava atrás dela e uma pessoa se movimentando na cozinha, abrindo a geladeira, pegando algo de dentro e saindo. E quando ela vai, então, assustada, ver se tinha alguém na cozinha, não tinha. E às vezes são novamente essas questões das energias residuais de outras épocas, de outras dimensões, de outros tempos que se manifestam. O que ficaria, se a gente for pensar por essa linha, é bastante complexo, porque não é uma experiência dela com mais um outro ser, e sim com uma realidade, com um mundo diferente, com outras pessoas, né? É muito mais complexo, muito mais robusto do que simplesmente você ver uma figura, né? Você viu um cenário todo diferente, um rio diferente, tudo muito escuro, né? É uma outra realidade. Mudança de temperatura, tudo, né? Tudo. Personagens diferentes. Não, assustador, mas assim, demais. Adorei esse relato. Adorei. Acho que é um dos mais legais. Por carregar tantos elementos cinematográficos, né, assim, dentro dele. Sim. E pela possibilidade de portais, né? De atravessar um portal, atravessar uma nova realidade. E essa questão, né? Quando a gente fala muito dessas experiências mediúnicas, espirituais ou espiritualizadas, elas às vezes caminham para experiências comuns entre pessoas. Comuns eu não digo de ordinárias, de simples para as pessoas, mas a maioria das pessoas então que tem mediunidade tem relatos muito parecidos, apesar de serem únicos para elas. Essas experiências como do nosso primeiro relato da dormência, né? Enfim, mas esses relatos que nos levam a outras dimensões, relatos que falam sobre extraterrestres, OVNIs e tudo mais, eles acabam trazendo uma riqueza que às vezes a gente não consegue nem equiparar ou equivaler a qualquer outro relato. Eles são muito individuais, né? Apesar de verem figuras, lugares estranhos, mas a forma como se experienciou aquilo é que faz desses relatos eles serem extraordinários e que também a mim marcam bastante e gosto muito deles quando eles surgem para nós comentarmos aqui. Então é isso, né, Roberta? Gostei bastante. Que bom. É isso. Então, meus queridos, Roberto, obrigado. Aqueles que nos ouvem pelo Spotify, comentem qual é o relato dos ouvintes que vocês gostariam de ouvir aqui no Crônicas. Para vocês que nos veem no YouTube, curtam, compartilhem, façam com que esse nosso conteúdo aqui do Defining Ghosts, o Crônicas do Além Retrô, chegue a mais pessoas e aguardem novidades. Ainda nesse mês voltaremos com as nossas sessões de entrevistas falando sobre espiritualidade, paranormalidade e principalmente sobre aqueles relatos também de pessoas e como isso interfere na vida de cada um de nós, tá bom? Obrigado, gente. Fechou. Até mais. Obrigada, Luciano. Até mais. Tchau, tchau.